Ok. Ok. Boa noite a todos. Estamos de volta aqui com o curso de férias do CRE. Agora na edição de fevereiro. Nós tivemos uma aula semana passada sobre os fluidos, o que a doutrina nos ensina sobre os fluidos, como nós podemos mexer, como nós podemos interagir com esses fluidos, como o espírito pode ter esse contato. E na aula de hoje, nós vamos ter a Silvia, que é professora, palestrante aqui da casa, super querida, trazendo a continuação do assunto. Hoje nós vamos ver como é que o pensamento, como é que a mente humana, a mente do espírito, manipula esses fluidos e como esses fluidos se relacionam com uma série de aspectos da nossa vida. Então é uma aula bastante interessante. Para a gente começar, convidar a Adriana, que está aqui com a gente, para fazer a nossa abertura, trazer uma harmonização, um evangelho, para que a gente possa nos conectar. Adriana, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Muito bom estarmos reunidos. Agora vamos fechar os nossos olhos físicos, fazer uma breve oração. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando através do estudo da doutrina espírita o aprendizado necessário à nossa caminhada segura na Terra. Pedimos, como sempre, o fazemos, a Tua proteção, o amparo dos amigos espirituais que nos dirigem esta tarefa, de modo que possamos ter um máximo de aproveitamento no encontro desta noite. Que Deus possa abençoar todos os participantes, dando-lhes tranquilidade e equilíbrio em suas palavras. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Vamos agora fazer a leitura do Evangelho. Essa lição está no Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, e é a lição 106. E a passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 30, palavras de Jesus. A lição chama Dar e começa o texto assim: E dá a qualquer que te pedir, e, ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Emmanuel escreve assim para nós refletirmos. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando, sejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certos mercadores de má-fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E, quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, que sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Então, essa lição, Emmanuel traz para nós o ato de dar como algo sublime, extraordinário, importantíssimo, mas nos convida a refletir que nós temos que ter um discernimento, que nós temos que fazer como o exemplo de Jesus, que nos trouxe essa missão da doação, porque é a nossa parte divina, que é o que Deus espera que nós consigamos ter a caridade, que tenhamos essa relação com o próximo sempre, mas que a gente não seja conivente
com o defeito do outro, quando a pessoa nos pede algo que não fará bem para ela, que nesse lugar ela precisa de um bom conselho. Então, a gente não alimentar, como diz aqui a lição, os caprichos, para nós enxergarmos o essencial, o necessário, e darmos sim de coração, com todo o amor. E aqui tem alguns exemplos que nós vimos que Jesus faz isso, concede as bem-aventuranças aos aflitos, mas adverte lá os vendilhões do templo. Ele faz a alegria nas bodas de Caná, que é uma boda de Caná, onde Cristo faz com que a água se transforme em vinho, e, por outro lado, ele faz uma assembleia com os discípulos. Então, o que o Emmanuel está nos trazendo aqui? Ele está trazendo essa necessidade de nós estarmos sempre por inteiro nos nossos atos de amor, sempre por inteiro na nossa bondade, que nós façamos a alegria, sim, para os outros, como até Jesus é questionado por Simão Pedro sobre o vinho e a parte prática de toda a física, química, a transmutação da matéria, nós vamos deixar para a aula da professora Silvia, mas que Jesus fala, então, que não existe nada que dê mais alegria do que nós fazermos a alegria dos amigos, e que lá ele estava numa situação onde ele amava a todos. Então, essa lição é uma lição de amor, é uma lição de doação, mas uma lição de uma consciência que nós devemos sempre trazer o melhor do outro, que propicie que ele possa ter o livre-arbítrio de uma forma que ele tenha a noção de que a escolha que ele faça também seja a melhor possível. E assim nós somos aqueles que damos continuidade ao que Jesus nos trouxe, que é a caridade, o amor, a alegria e entender a nossa parte dentro da humanidade e que nós somos partícipes todos deste momento, nesta encarnação, e temos que fazer o nosso melhor. E assim, então, fraternalmente, vou pedir para agora a Silvia entrar na aula e fazer com todo o amor que ela está doando a sabedoria dela e o conhecimento para nós aqui podemos passar uma noite muito agradável e produtiva. Então, obrigada, boa aula para todos. Boa aula, Silvia. Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Adriana, pela linda harmonização, que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, né? Primeiro, queria agradecer ao CREA aí pela oportunidade, mais uma vez, de a gente poder estudar junto, né, através do curso de férias. E hoje a gente vai tentar procurar entender que somos os autores da vida que a gente vive, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, eu vou compartilhar com vocês. Acredito que tenha entrado. Então, hoje é a segunda e última aula do nosso curso de férias, né? E ele vai trazer esse entendimento dos benefícios e da força que nos propicia um pensamento saudável, do poder que tem pensarmos de maneira elevada, de maneira a construir a coisa positiva dentro de nós, através do que os autores chamam de ideoplastia. Então, que a gente possa entender qual é a relação direta entre os nossos pensamentos e a nossa saúde como um todo, nossa saúde integral, saúde física, emocional, social, saúde mental, tudo que a gente entende como saúde. Então, vamos lá. Iniciamos com a etimologia, ideoplastia. Ídio vai exprimir a noção de ideia ou um conjunto de pensamentos. Silvia, né? Oi. Silvia, oi, não está passando os slides. E Eu acho que faltou colocar ali no modo exibição, talvez. Tenta parar de compartilhar e começar de novo, que está travado. que estranho, o meu está passando. Vamos lá. Vamos de novo. Fechamos.
Vamos testar? Veja se está passando, por favor, Marcelo. Ainda não chegou sua tela aqui. Uau! Deixa eu tentar desligar minha segunda tela aqui, para ver se isso ajuda. Vamos lá. Agora tem que apertar ali no... Não, a gente vê a... Foi! Ótimo, Foi? agora certo. Sim! Então Uau! vamos lá. Acho que a minha segunda tela não me deixou compartilhar, sei lá. Bom, a gente estava falando da etimologia, né, da palavra, passando agora, né? Ideoplastia. Vamos primeiro saber o que significa a palavra, né? Ideo vai exprimir, então, a noção de ideia. E ideia, para a gente, é um conjunto de pensamentos. Plasto significa que existe um núcleo produtor, um núcleo formador de alguma coisa. E ia é um sufixo aqui para nós relativo ao assunto ciência, doutrina, tá? E Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, ele define ideoplastia. E ele diz que ideoplastia é a moldagem da matéria viva feita pela ideia. E isso sem que a gente perceba. No mesmo livro, Bozano vai dizer, bom, Bozano, para quem não sabe, foi um cientista italiano, defensor do espiritismo na sua época. Ele foi pesquisador científico com relação aos fenômenos espíritas, tá? E ele nasceu ali mais ou menos junto com o espiritismo, ele nasceu em 1862, e ele traz que nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Plásticos aqui, gente, no sentido de plasticidade, ok? No sentido de moldar, de ser moldável. Portanto, existe uma força ideoplástica capaz de moldar a matéria através do pensamento e da vontade. E ele cita o magnetismo, ele traz aqui um médico alquimista do século XVI, Van Helmont, que disse naquela época, século XVI, tá, gente? Fica o homem sabendo que tem ao alcance da mão uma energia obediente à vontade, ligada ao seu potencial imaginativo, pensamentos, capaz inclusive de atuar exteriormente e influir sobre pessoas distantes, muito distantes mesmo. E de que maneira isso acontece? Vamos lá, revisando. Vamos fazer um link com a aula do Marcelo sobre fluidos na semana passada. Ele trouxe aí a questão 27 do Livro dos Espíritos, que diz que a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, constitui o princípio de tudo que existe. Vocês devem lembrar disso da semana passada. E que Deus criou o Espírito para comandar a matéria. E qual é a matéria-prima utilizada pelo Espírito para agir nas suas criações? O fluido cósmico. E aí, aqui entra o assunto da aula de hoje. Como poderia o Espírito comandar a matéria? Através do pensamento e a vontade. Então, só tem esse pedacinho de novo no que vocês viram na aula passada. Então, a gente vai começar com o livro A Gênese, Kardec, que traz para a gente como os espíritos agem sobre os fluidos. Ele diz que os fluidos espirituais, que são apenas um dos estados do fluido universal, são a atmosfera dos seres espirituais. São também o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam. São o meio onde ocorrem os fenômenos perceptíveis à visão e à audição do espírito desencarnado, mas que escapam aos sentidos dos encarnados. E, finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, para a aula de hoje, os pensamentos, para se propagarem,
necessitam de um meio, e esse meio é formado pelos fluidos espirituais. Aula lindíssima do Marcelo a semana passada. Para quem não assistiu, está gravado no Facebook do CRE, tá? Da mesma maneira que o som precisa do ar para se propagar, se eu tiro o som, por exemplo, vácuo, o som não se propaga. Da mesma maneira, a gente necessita, para que o nosso pensamento seja propagado, de fluidos, que são os fluidos espirituais. Isso traz Kardec para a gente. E ele continua dizendo que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento à vontade. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos uma direção, os juntam, aglomeram, os organizam para dar aparência, forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades do fluido para formar alguma outra coisa, combinando-os segundo certas leis. Então, isso tudo está de acordo com as leis divinas, que são as leis da natureza. E ele continua dizendo que algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Então, eu tenho a intenção de transformar alguma coisa. Outras vezes são produto de um pensamento inconsciente. Daí a importância de nos trabalharmos internamente para darmos o quê? Subsídios positivos ao nosso inconsciente. Faz sentido? Talvez um pouquinho mais adiante faça. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza, como basta que cante uma canção para que essa repercuta na atmosfera. Então, é mais ou menos dessa maneira que tudo funciona, e a gente vai entrar nesse assunto mais profundamente. No livro Dissertações Mediúnicas, a gente tem Emmanuel, que é super didático, e ele vem falar sobre mediunidade. E ele vai contar como a ideoplastia acontece aqui no nosso planetinha. Ele conta como os espíritos superiores agem, por exemplo, nas suas missões, usando de ideoplastia através da nossa mediunidade. Vamos tentar entender. Os espíritos superiores possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas da beleza. Às vezes, apresentam-se ao vidente grandiosas cenas da história do planeta, multidões luminosas, legiões de almas, quadros esses que, na maioria das vezes, constituem os pensamentos materializados das mentes evoluídas que os arquitetam através da ideoplastia e que atuam sobre os centros visuais dos sensitivos, objetivando o progresso geral. Então, gente, é assim que a pátria espiritual trabalha com a ajuda dos encarnados, para que haja o avanço espiritual de quem está trabalhando, mas de todo o nosso planeta também. E aí, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz mostra a ideoplastia atuando na mediunidade, e a gente vai ver aqui a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Então, na mediunidade de efeitos físicos, que não é mais, ou quase não é mais utilizada atualmente, há um circuito de forças formado entre médium e espírito, proporcionando a ideoplastia através de ectoplasmia visível. Nessa imagem, a gente tem aí um exemplo de ectoplasmia, que é um efeito físico visível, né? Com o Chico aí acompanhando o fenômeno. E a gente não vai entrar em detalhes, né? E a gente tem aqui mais um efeito físico, deslocamento de objetos materiais. Como, por exemplo, as mesas que chamaram a atenção. Quando o Kardec estava lá, né, ainda conhecendo, ainda curioso com o que estava acontecendo, e que chamou a atenção para aquilo que viria a ser depois a missão dele para com o espiritismo, né? E aí a gente tem, além dos deslocamentos, as mesas girantes, as batidas, tudo efeito físico, tudo demanda influxo de fluidos, tudo ideoplastia. E agora, na mediunidade de efeitos intelectuais, que é o que a gente vive hoje, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada
alguém que ainda não tem muito controle, mas está com um problema qualquer, pode constranger a própria mente a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente, como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando um filme, assistindo um filme. O que é que ele quer dizer aqui? Que o médium trabalhador, ele pensa numa sala de trabalho que está recebendo as ondas mentais, as imagens da espiritualidade, quando, na verdade, as imagens foram criadas pelos pensamentos dele mesmo. E isso não pode acontecer numa sala de trabalho. Por isso que isso é tão importante para a gente, né? E, às vezes, também, além dessa pessoa, um dos trabalhadores que não está ali harmonizado, não conseguiu a devida harmonização, ele acaba também captando esse pensamento que não é da espiritualidade superior, mas daquela pessoa que chegou ali um pouquinho mais conturbada. E André Luiz vai dizer o quê? Que na mediação entre o plano físico e o plano espiritual, pode haver interferência, sim, da ação dos pensamentos de um dos médiuns. Isso pode acontecer numa sala de trabalho. Então, isso acaba fazendo com que algum outro trabalhador também possa perder o foco nesse fluxo de comunicação do espírito superior, que vem, está ali, está pronto para o trabalho e tem toda essa interferência. Qual o ponto aqui? A importância da formação de um campo eletromagnético, a gente vai falar bastante de campo hoje, e que esse campo eletromagnético seja aí propício numa sala de trabalho, um campo indispensável, segundo André Luiz, para que se possa aí alcançar essas comunicações dos espíritos de ordem mais elevada, sem deixar que hajam essas interferências de pensamentos humanos, na verdade, de encarnados, né, que acabam fugindo ao intuito de uma reunião, tá? E Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, ele também vem falar sobre esse assunto. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Estudando-a de nossa posição espiritual, do mundo da pátria espiritual, confinados entre a animalidade e a angelitude, está falando de todos os espíritos, desde os primitivos até aqueles que já atingiram a angelitude. Todos somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. A mente é o campo de nossa consciência desperta. Na faixa evolutiva em que cada um consegue operar de acordo com o conhecimento, né? De acordo com as nossas vibrações. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros. Esse é um ponto importante que a gente vai ver mais para frente. Dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. E aqui, gente, seja na sala de trabalho, ou, como a gente acabou de ver, né? Ou seja no nosso dia a dia. Então, a gente está aí recebendo reflexos de pensamentos de todas as pessoas o tempo todo. A gente não imagina que seja assim, né? E ele continua: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos, vivemos no mundo das imagens que nós projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos em assuntos e coisas que nos escravizam, mas que também, através das imagens que a gente projeta e recebe, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Fica claro que estamos todos conectados através dessas ondas fluídicas de pensamentos? Gente, ninguém fica de fora. Absolutamente ninguém. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. Vamos ver como isso tudo acontece, né? No livro Obras Póstumas, o perispírito, ele é descrito como sendo formador de um fluido capaz, entre muitas outras coisas, de fotografar pensamentos. Na memória estão as fotografias dos fatos, como em um álbum. Então, gente, tudo que pensamos é fotografado.
E vai formar aí uma espécie de álbum no nosso perispírito que pode ser folheado, quando a gente quer lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu. Quando uma pessoa se lembra de alguma coisa que estava tentando ali lembrar, é porque a sua própria memória está apresentando a ela, de alguma maneira, a fotografia daquele fato, que está naquele álbum que a pessoa tem guardado. E só como observação, gente, os espíritos desencarnados, além de poderem enxergar o nosso álbum, eles podem folhear conosco. Eles podem ajudar para que a gente lembre de alguma coisa, ou eles podem atrapalhar, dependendo do nível e dependendo de se aquilo é bom ou não para a gente, tá? E além de serem fotografados, nossos pensamentos são telegrafados também. Trazer isso para uma linguagem um pouco mais atual, né? Para quem ainda não conheceu a telegrafia, né? Os telégrafos de antigamente, os pensamentos eles saem da nossa mente e viajam por aí como se fosse uma mensagem que sai do nosso celular. Você tecla, envia, ela vai. E vai para o outro lado do mundo. E instantaneamente. É isso que Kardec trouxe, chamando de telegrafia, só que do pensamento, né? O celular tem um processo um pouquinho diferente, mas funciona exatamente como o nosso pensamento para chegar longe. É instantâneo, tá? Então, através desse fenômeno, e a gente vai continuar chamando de telegrafia, pois é Kardec que trouxe isso, né? Então, através da telegrafia, nós podemos sentir também os encarnados que estão ao nosso redor, ou algum encarnado de longe que está pensando em nós. Então, se a gente fala dos fluidos, se os fluidos são o veículo do pensamento, da mesma maneira que ele leva os nossos pensamentos, eles trazem outros pensamentos, como já foi falado no início, como o ar que leva o som, ele também me traz o som. Agora, que tipo de pensamentos? Pensamentos que sintonizam com a vibração dos nossos próprios pensamentos. Aquilo que a gente emite é daquele tipo que a gente vai receber de volta, tá? Vejam só. Uma alma pode ler em outra alma como em um livro. Tem nada a ver com um álbum agora de fotografia, tá? Como se fosse um livro. E ver o que não é perceptível aos olhos corporais. A alma vê nos traços de outra alma os pensamentos que não são falados, sejam esses pensamentos bons, ruins, médios, o que quer que seja. Então, Kardec traz um exemplo no livro Obras Póstumas, que é assim, uma pessoa chega perto de outra e está com raiva daquela pessoa, e chega e está querendo bater na outra pessoa, né? O exemplo é essa coisa negativa, talvez porque seja mais didático, né? Agora, a pessoa chega com cara de paisagem. Então, o corpo físico não demonstra nada, mas essa ideia começa a ser desenhada no seu próprio perispírito, primeiro, fluidicamente, com todos os detalhes, como se fosse num quadro. Igualzinho está na mente dessa pessoa que está pensando isso vai ser produzido depois. E aí, essa imagem produzida fluidicamente é fotografada, como a gente viu, e depois essa mesma imagem vai sair de lá, vai viajar através do fluido, dos fluidos espirituais, e vai alcançar a pessoa que ela está querendo bater. Vai tocar, o perispírito da outra pessoa vai sentir aquilo. É assim que os pensamentos de uma pessoa repercutem no perispírito de outra pessoa. E é essa uma das razões pelas quais a gente pode, por exemplo, nos sentirmos incomodados quando alguém chega. Alguém chega e eu já falo, nossa, que coisa estranha que eu estou sentindo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto alguma coisa estranha. Talvez ela esteja pensando alguma coisa negativa a nosso respeito, tá? E, de novo, isso acontece para pensamentos elevados também. A gente também sente essa coisa gostosa quando uma pessoa está pensando coisas boas, tá? Então, o homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam.
Isso sem nem saber, né, gente? De quão longe um pensamento possa chegar. E aí, se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro, e afinal a ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Porque a gente não tem a menor ideia, né? É por isso que a gente sente atração ou repulsão por uma pessoa. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, só que a nossa alma lê a alma daqueles que estão por perto, aqueles que chegam perto. Isso tudo através dos fluidos que estão nos circundando, através sempre dessa força ideoplástica, da ideoplastia, tá? Agora, vejam que curioso. Já aconteceu com algum de vocês de você pensar em uma pessoa, aí você pensa na pessoa, aí você pensa e de repente essa pessoa te telefona? Alguém já passou por uma experiência como essa? Telegrafia do pensamento, ideoplastia. Então, isso vai acontecer quanto mais eu penso, quanto maior é a vontade, talvez a preocupação, ou querer saber da pessoa, mais força a gente põe nesse pensamento. Por isso que a vontade é importante, tá? E para falar sobre o que essa permuta ideoplástica, né, faz com relação à nossa saúde, Joana de Ângeles vai ditar um livro, que é o Dias Gloriosos, né? Ela dita para Divaldo Franco e conta o que acontece no nosso organismo físico com esse intercâmbio, através desse intercâmbio mental. Ela vai dizer que a mente é dínamo gerador de energia, que não dá nem para saber qual é, difícil catalogação, que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Como uma exteriorização do espírito, essa energia é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, sendo o seu teor vibratório resultante dos sentimentos daquele que a emite. Então, primeiro, a mente gera energia automaticamente, sem a gente ter consciência. E essa energia vai vibrar de acordo com os sentimentos daquele que está pensando. E com isso, em razão da sutileza das ondas que exterioriza, a mente intervém nas construções do mundo físico e age diretamente sobre todos os corpos, às vezes alterando-lhes a constituição. O mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico, atuando nas faixas semelhantes e operando efeitos que lhes correspondem ao teor, que lhe corresponde ao teor vibratório. Então, o interesse de Joana aqui são o quê? As possibilidades terapêuticas nesse campo de ideias, nesse campo de pensamentos. Porque a energia mental acaba sendo responsável por um número imenso, por uma quantidade imensa de sensações, de estados físicos, de saúde ou de doença, de estados onde eu tenho um vigor, que eu acordo super bem, ou um estado de apatia, estado de alegria, estado de tristeza. Então, a mente é geradora disso tudo, sem a gente saber. E aí, ela traz a interação da mente com o organismo físico. E aí, ela vai dizer tudo o que acontece. Isso antes mesmo do pensamento ser irradiado, tá? Então, a mente vibrou, esse pensamento chegou ao cérebro e vai acontecer uma porção de coisas. Vamos lá. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas, vou falar de novo, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as células do sistema imunológico. Vejam, primeiro, sistema nervoso simpático é aquele que é acionado em situações de estresse. Quando a gente leva um susto, ou quando alguma coisa muito séria acontece, por exemplo, tá? Então, ela diz aqui que o pensamento ele passa por todas as células do nosso corpo que são responsáveis, dos sistemas que são responsáveis em
em defender a nossa saúde, vamos dizer assim, né? Então, ela vai dizer que, assim sendo, as descargas mentais transitam, os pensamentos transitam através das moléculas dos peptídeos que estão nas células. Se der tempo, a gente fala dos peptídeos, tá? Vamos falar das moléculas, que é mais fácil de entender. Através das moléculas que estão nas células, passando por ambos os sistemas, proporcionando-lhes efeitos que vêm da qualidade de onda que essas descargas mentais são portadoras. Ou seja, de acordo com o tipo de pensamento emitido, se é elevado, se é belo, ou se é imoral ou conturbado, isso é que vai trabalhar nas nossas células. Resumindo, a mente, que é atributo do espírito, interage com o nosso corpo físico a nível molecular, de todas as moléculas que estão dentro de todas as células, sem que a gente tenha consciência. Estou repetindo isso, sem que a gente tenha consciência. Vejam só, utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do nosso organismo, ao nosso envoltório físico, pelo qual o espírito está ali se manifestando. Quando essas mensagens, elas são formadas aí de ideias otimistas, pacificadoras, alegres, vão surgir respostas saudáveis. E o organismo físico vai se apresentar como dinâmico, jovial, as células vão ser preservadas, mas se as mensagens são carregadas de energia deletéria, inconformista, depressiva, perturbadora, os efeitos serão danosos, agredindo as defesas imunológicas, aquilo que defende a nossa saúde, e desarticulando os mecanismos de equilíbrio metabólico, que a gente já viu, que respondem pela saúde. Então, os efeitos podem realmente ser danosos porque vai passar tudo por todas as moléculas do nosso corpo. Primeiro, a gente vai perdendo o vigor físico, a gente vai ficando mais apático, até que um dia alguma enfermidade pode se manifestar. Aí a pessoa vai, procura um tratamento para essa enfermidade, mas ela não busca tratamento aquilo que causou a enfermidade. Aí ela vai ser medicada, ela vai ter os sintomas melhorando pouco a pouco, até serem eliminados, talvez. Mas os sintomas são só efeitos, gente. A causa vai desaparecer de que maneira? Quando a gente começa um autoenfrentamento dos nossos defeitos. É o processo de evolução espiritual. E como a gente faz isso? Reformulação interna, de forma íntima. Ou seja, a gente passa, né, a enfrentar os nossos próprios pensamentos, as vontades, os hábitos que a gente traz, às vezes até de outra vida. E aqui eu peço licença poética aí aos psicólogos presentes para dizer enfrentamento das nossas sombras. Isso é muito importante. E, claro, o vigiar constante, né, gente? Que a gente vê toda hora, sempre que a gente está em contato com a doutrina, né? O vigiar constante de pensamentos para que eles sejam mais elevados. Tá? Exatamente o que a gente veio buscar aqui no plano físico. Exatamente isso, né? Vigiar para que sejamos cada vez melhores, iniciando pelos nossos pensamentos. Porque a gente até pode, a gente pode eliminar, uma enfermidade. Mas se os pensamentos deletérios continuarem, vem uma outra enfermidade, tá? No livro Evolução em Dois Mundos, agora é André Luiz que vai contar, né? Então, a gente viu, a mente vibra, o pensamento passa pelo cérebro, passa por todas as moléculas de todas as células, e depois disso, antes ainda de saírem por aí, através do fluido universal, os pensamentos, eles vão permanecer ao nosso redor. Eles vão formar ao nosso redor um halo dessa irradiação, de tudo aquilo que a gente está pensando, pelo tempo em que a nossa mente sustentar esses pensamentos. Vamos ver o que ele diz. Todas as células emitem radiações
em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, se revestem de um halo energético. Vejam, todos os seres vivos. No homem, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. É aquela história, a gente, quando a gente sofre não, ganha, né? A individualização de princípio inteligente para espírito com E maiúsculo, um dos nossos atributos, um dos atributos do espírito com E maiúsculo, é o pensamento contínuo. Então, ele continua dizendo que nas reentrâncias, nas ligações sutis dessa túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, quer dizer, como se fosse uma roupa que a gente veste, mas a gente não enxerga, lá circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no mundo dos objetos e das metas que ele tem. Temos aí, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana. Hoje, psicosfera, peculiar a cada indivíduo. Cada um de nós tem a própria psicosfera. Interpenetrando o indivíduo, ao mesmo tempo em que parece emergir dele, como um campo, seja aí um campo oval ou elíptico, né? Apesar de ter uma configuraçãozinha irregular, a gente já vai ver um exemplozinho, um desenhozinho, equivalente a um espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam, com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, modelando telas vivas. Modelando telas vivas. Está meio confuso isso. Vamos começar a colocar um pouquinho de exemplos para a gente entender um pouco? Está aqui, ó, 2 exemplos. São só 2 desenhinhos didáticos, onde o da esquerda é uma psicosfera sadia, harmonizada, e o da direita uma psicosfera moralmente conturbada, tá? A aura tem cor. E à medida que o nosso pensamento vai mudando durante o dia, as cores também vão mudando, assim como outras características vão mudando também na nossa aura. E quando leem a nossa aura, os espíritos, aqueles espíritos amigos que nos acompanham, que podem ler a nossa psicosfera, né? Eles conseguem identificar na gente como anda a nossa saúde mental, vendo cores, vendo imagens do que está se passando na nossa mente. Sobre as cores da aura já são possíveis de serem fotografadas. É um método chamado método Kirlian. Então, hoje a gente tem aí a Kirliangrafia, né? Que mostra, e a gente tem aí alguns exemplos de diferentes cores. À medida que a gente muda o pensamento, essas cores vão mudando. A gente tem até Divaldo Franco aqui na imagem da direita, né? Ele participou de um experimento em Tampa, muitos anos atrás, e tem aí a cor da aura do Divaldo naquele momento da foto, de acordo com aquilo que ele pensava naquele momento, assim como essas outras pessoas, tá? Vamos tentar entender um pouquinho mais. Desenhinho. Vamos fazer uma comparação de uma psicosfera harmonizada, bonitinha, sabe, de uma pessoa que está feliz da vida, pessoa que está bem, que tem pensamentos elevados, com essa mesma pessoa num outro momento. Vamos dizer o seguinte, nesse momento ela tem aí a psicosfera saudável, está feliz, a vida está indo bem, então acontece algo de muito ruim. Aí essa personagem vai ficar com muita raiva, muito ódio. Será que muda muito a psicosfera da pessoa? Desenhos didáticos, né? Mas vejam, aí, ó, psicosfera da mesma pessoa quando passa a vibrações mais inferiores. Quando ela tem uma invigilância dos pensamentos, quando ela não vigiou os pensamentos. Algo ruim aconteceu e
ela já ficou com raiva, com ódio. É um momento dessa pessoa de invigilância moral. Vejam na imagem que a baixa moralidade atrai o quê? Influências externas nessa mesma vibração. Por quê? Porque a nossa psicosfera acusa o nosso nível vibracional. E aí, os parceiros, né, os nossos amigos espirituais vão estar no nível em que estamos naquele momento. E isso é importante da gente saber, né? E a gente vai voltar um pouquinho no livro Pensamento e Vontade, aquilo que a gente iniciou a aula, né? E agora Bozano vai falar sobre as imagens na nossa psicosfera. A gente viu as cores, a gente viu essa mudança, né, de saudável para imoral, um pensamento imoral, e ele vai trazer essas imagens que ele chama de formas pensamento. Os magnetizadores da primeira metade do século XIX, esse livro foi lançado em 1967, esses magnetizadores haviam notado que os sonâmbulos não só percebiam o pensamento das pessoas com que se punham em relação, sob a forma de imagens, geralmente localizadas na região do cérebro, como também, eventualmente, fora dessa região do cérebro. Então, eles viam por aqui, mas viam também ao redor da pessoa como um todo. Então, esses pensamentos, essas imagens, estavam ali imersos em toda aquele halo ovoide, oval, né, que a gente tem como sendo a nossa psicosfera. E a gente vai carregando aquilo conosco. Então, essas imagens vêm na nossa psicosfera. E aqui o mais importante no fim da frase. A pessoa que tinha essas imagens tinha na mente o pensamento correspondente à imagem que ela tinha na psicosfera. Então, os clarividentes, que foram lá os colaboradores de Bozano nas pesquisas, eles descreveram e desenhavam uma variedade muito grande do que foi chamado de formas pensamento. E aí, ele diz que estranhamente simbólicas as formas pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. Então, deve existir forma para um tipo de sentimento. Então, a gente vai agora com Annie Besant, no livro Formas Pensamento. O nome inteiro do livro é Formas Pensamento, Criações Mentais por Meio de Matéria Poética, né? Vamos ver alguns exemplos. Então, todas as imagens foram fotografadas desse livro, né? E a gente começa com a raiva. Então, existem muitas formas de pensamentos diferentes para a raiva. Então, por exemplo, a gente tem algumas aqui na tela para quando uma pessoa entra nessa vibração. Na primeira tela, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou apontar, tá aqui, ó. Essa primeira aqui, a da esquerda, a gente tem dois tipos diferentes, e essa primeira é uma raiva reprimida. Então, tem essa forma de seta, uma seta vermelha, porque a pessoa está reprimindo aquilo, mas é endereçada a alguém, porque parece um projétil, ó. Então, é endereçada a alguém. E do ladinho, outra parecida, só que essa, ó, vocês percebem que já tem uma nuvenzinha, é como um raio. Então, isto pode evoluir para isto. E essa segunda imagem, segundo o livro, segundo os clarividentes viam, de acordo com o pensamento da pessoa que tinha isso na psicosfera, que essa é uma forma de pensamento de fúria assassina. É a raiva no maior grau. Vejam a nuvenzinha mostrando que se pensa alguma coisa e está aqui, ó, endereçada a alguém, como um projétil, né? E à direita, a gente vê todas esses projéteiszinhos, vamos dizer assim, que é uma raiva explosiva. Então, aqui não tem nada reprimido, a pessoa já explodiu. É o momento que ela está ali em guerra com alguém, ou, na maioria das vezes, com situações, com o mundo ao redor. E nessa, inclusive, tem flechas laranja, vocês devem perceber.
junto com as vermelhas. Essas laranjas vão indicar que tem um orgulho gravemente ferido, além dessa explosão de raiva. Então, cada detalhezinho de uma forma, pensamento, vai mostrar o que vai na mente da pessoa. E aí é que a gente começa a perceber como a espiritualidade nos lê, como ela vê como a gente está, né? E aqui embaixo, como curiosidade, né? Vejam que interessante, uma super nuvem, uma coisa nebulosa, né? É a forma pensamento de um ciúme raivoso. Interessante, né? Vamos para uma coisa melhor agora, afeto. Vejam. A primeira, ela vai mostrar o quê? Um afeto puro e indefinido. A gente não tem uma definição, não é um desenho, é uma nuvenzinha, mas que tem uma transparência, tem uma cor, tem uma maneira ali. É uma nuvem de afeto, é uma pessoa feliz, está em paz com tudo, está de bem com a vida. Aí a gente tem aqui embaixo também uma nuvem, só que esse já é um afeto egoísta, também indefinido, porque é uma nuvem, por exemplo, só que vai ter uma cor, um bordô mais escuro, no centro vai ter ali uma figura que tem um marrom mais acinzentado, meio apagado, essa figura dentro da nuvem está indicando egoísmo. Então, imagina a quantidade de formas de pensamento que existem. Então, a gente tem aqui afeto irradiado, a gente tem uma forma de pensamento, por exemplo, essa foi gerada intencionalmente. Então, você diz para a pessoa para se esforçar em projetar amor para todos. Vejam que interessante, é o nosso momento de vibrações, o nosso evangelho online, por exemplo. Momento de vibrações lá no momento de vibrações do CRE, por exemplo. As nossas vibrações no nosso evangelho regular e por aí vai. Então, esse tipo de forma de pensamento que a gente acaba tendo, né? Afeto definido. Percebam que a gente tem aqui a forma de... como se fosse um projétil também, mas é uma coisa um pouco diferente. E tem a cor do afeto. Então, tem um desenho, tem formas definidíssimas. E aí a gente pode dar como exemplo que está direcionado a alguém de uma maneira super acentuada, com cuidados. E a gente pensa numa mãe cuidando de um filho, por exemplo, ou cuidando de um filhinho doente. Uma mãe deve ter esse tipo de forma pensamento. E a última, que é a mais linda, que é super definida, paz e proteção. É a mais definida de todas, é uma que lembra já um desenho. Essa pessoa, ela está pensando, a gente diria com poder, com propósito, essa palavra, com propósito sobre paz e proteção, e aqui, possivelmente, para a humanidade. Então, esse tipo de forma vai ser criada já pelo pensamento de alguém já bem mais adiantado. Tá? E aqui só uma curiosidade, né, para o nosso momento aula, essa tela mostra a evolução de uma forma pensamento, que é o intuito do saber. A de cima é uma coisa positiva, num estado inicial, um desejo sincero de entender, a pessoa quer saber mais, então, de repente, vocês podem ter essa forma de cima, numa palestra, nessa aula, em qualquer outra aula, tá? Então, de repente, a psicosfera de vocês podem ter essa forma de pensamento. Agora, a forma de baixo é pelo propósito de uma pessoa que, por exemplo, ela já sabe uma resposta, mas ela levanta a mão e faz uma pergunta e ela só tem o propósito de mostrar que ela sabe. Ela faz aquilo apenas por vaidade, ó, parece um saca-rolhas, né? Então, quanto mais a frivolidade, a futilidade do pensamento dessa pessoa, mais essa cor vai escurecendo. Eles chegam a falar no livro que fica com cor de carne podre. Imagina, né? O que é essa coisa da vaidade e da futilidade. Isso foi mais como, vamos dizer, como curiosidade, né? Então, a gente volta agora para Joana, com o que ela diz que são coisas super importantes, porque com essas imagens aí de forma pensamento, a gente já pode começar a entender como tudo funciona, e que isso é criado sem a gente perceber. Então, vejam o sentido da fala dela.
A alegria de viver deve ser uma norma de conduta natural, em que todos os seres pensantes, mesmo quando as circunstâncias não saem conforme desejamos. Então, gente, alegria de viver, sempre. Acordar e hoje eu estou alegre, e amanhã eu também estou alegre. Não adianta o que está acontecendo. Alegria de viver. Isto porque as ocorrências do dia a dia se alteram a cada instante, transformando tristezas em alegrias, júbilos, como felicidade em infortúnio. Porque na nossa psicosfera, além das cores, tem todas essas imagens, mas isso vai mudando de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, como a gente já viu Joana colocando um pouquinho antes. E aí ela vai falar sobre essa interação que ela chama de mente-corpo, né? Dizendo que a aspiração do bom e do belo, da paz e da alegria, sinaliza despertamento de consciência para mais altos voos. É o caminho da evolução. E aí ela fala do corpo. O que é que acontece no corpo? O cérebro, sob o comando da mente, que está fora do nosso corpo físico, ele responde conforme o gênero de ordens que recebe. Pensamentos ruins, bons pensamentos. Contribuindo com enzimas estimuladores da saúde, se o pensamento é bom, ou toxinas, que irão destruir os sensíveis equipamentos da maquinaria orgânica, emocional ou mental, se os pensamentos não forem bons. Então, para que a gente não continue presos a hábitos já estabelecidos de pensamentos nocivos, é indispensável, gente, que cultivemos bons pensamentos, pensamentos elevados, só que de maneira deliberada, né? Que a gente esteja atento a isso, queira mudar isso, para que a gente possa gerar em nós mesmos respostas de bem-estar. Aí eu chego no CRE. Aí tem uma pessoa que eu olho para aquela pessoa e falo, não vou com a cara daquela pessoa. Esse é um hábito. E aí, na semana que vem, eu vejo a pessoa, eu penso, eu não vou com a cara daquela pessoa. E aí, toda semana, eu continuo com o mesmo pensamento. Esse é o hábito que a gente vai estabelecendo. Mas se eu tento mudar, se eu olho para essa pessoa e falo, não vou com a cara dessa pessoa, mas, puxa, que vestido bonito, que terno bonito. Aí, na semana seguinte, eu não vou com a cara dessa pessoa. Mas nem sei por quê. Mas não vou com a cara dela. Aí, na próxima semana, eu vou mudando essas coisas todas, até que chega um dia que eu olho para aquela pessoa e falo, puxa, eu não consigo entender por que eu não ia com a cara daquela pessoa, nem conhecia. Qualquer hora eu quero conversar com ela. E aí, talvez ela não tenha vindo até mim, porque ela recebia o meu influxo energético, dizendo, não gosto dela, não vou com a cara. E aí ela sente, talvez ela olhasse para mim e falasse, nossa, não vou com a cara daquela pessoa. Então, isso tudo vai acontecendo com a telegrafia do pensamento, tá? E aí, num outro livro, né? Agora no livro Plenitude, Joana vai mostrar os caminhos para a saúde, que é isso que a gente vai utilizar de mais importante aqui para a nossa vida, para a nossa saúde de fato, né? E ela diz que a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão, da nossa evolução. Veja, elege os atos corretos. É uma ação deliberada, escolhida. Eu escolhi olhar para aquela pessoa e começar aos poucos e mudando o que eu penso dela. Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, realizar a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Quer dizer, enquanto nós, criaturas, não nos convencermos que é assim que tudo funciona, a gente vai sofrer. Porque eu mando um influxo energético para uma pessoa, eu recebo um influxo energético de uma pessoa, eu faço o outro sofrer, eu sofro com o outro e assim as coisas vão acontecendo.
Se a gente não estiver em harmonia, a energia que a gente irradia vai ser uma energia desequilibrada, vai comprometer a nossa saúde, mas também a saúde das outras pessoas. E aqui vem a pergunta: é fácil, gente? Não, não é. Mas também não é impossível. E aqui vai o pulo do gato: demanda esforço. Se a gente começar devagar, com o mínimo esforço que seja, a gente consegue, mas tem que ter esforço. E aí a gente me veio aqui a história, né, de Jesus como guia e modelo, né? A gente percebe que ter Jesus como guia e modelo, ele facilita não apenas a evolução moral, mas também é o caminho mais acertado para a saúde, para nós e para todo mundo que está ao redor. E se a gente pega Kardec, né, através das lições do Evangelho, e também através da conduta, né, que tinham os espíritos superiores que estavam coordenando lá o trabalho da codificação da doutrina espírita, Kardec teve, sim, Jesus como base. E foi se baseando em Jesus que ele acaba apresentando para a gente o quê? A caridade como sendo o nosso caminho para a salvação. E aí, mais recentemente, a gente vê Joana que traz o quê? Que a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Então, através da caridade, a gente também pode fazer algumas mudanças. Vejo Joana trazendo essa necessidade de esforço. Só um minutinho. Lubrificar. Joana diz o seguinte: as pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral. Isso é muito sério, gente. Olha o que ela diz: ninguém vive sem esforço. Ultrapassados os limites dos fenômenos automáticos, como eu olhar para aquela pessoa e dizer, não vou com a cara daquela pessoa, e ir mudando até que esse automatismo não existe mais de olhar e dizer não vou com a cara, né? Então, ultrapassados esses limites automáticos, a vida exige o empenho da vontade, a aplicação e direcionamento das energias. Quem se esforça em um sentido, realiza-o também em outro, se quiser. Em qualquer outro assunto da vida, do dia a dia. E mais, vejam aqui o que ela diz, que a intensidade do esforço mostra a qualidade do caráter. Então, gente, sem disciplina, sem esforço, se a gente faz um planejamento de nos melhorarmos, como com relação a essa pessoa, por exemplo, se eu quero me melhorar interiormente, se eu não faço esforço e fico vigiando também isso, esse meu planejamento pode ir ladeira abaixo, pode ser deixado de lado, eu posso esquecer isso, e isso pode custar a saúde. O exemplo para a gente entender como a gente faz isso sem perceber, é ficar repetindo alguma coisa que deixou a gente triste, que deixou a gente chateado. E aí, com isso, a gente abre brechas por um processo do quê? De afinidade, de nos sintonizarmos com pensamentos telegrafados por tantas outras mentes nessa mesma vibração. E aqui a gente inclui, além de encarnados, desencarnados. É o momento em que a gente coloca a nossa própria saúde à disposição de energias que não são nossas, que vêm por aí e que pioram a nossa saúde em algum momento, tá? Ela diz que a ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento desse campo psicofísico, da nossa psicosfera, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar, que são responsáveis pela saúde. Acrescente-se esse quadro a interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas, e a gente sabe o que acontece. Os raios mentais direcionados em outro sentido consentem a sintonia com entidades de teor vibratório correspondente. Então, isso quando a gente não faz o esforço de ficar numa boa vibração. Quando a gente prefere um caminho mais fácil. Não vou fazer uma leitura edificante, eu vou assistir série. Gente, pode assistir série também, mas vamos
fazer uma leitura edificante. Vamos ver, vamos trabalhar aquela pessoa. Aquela, eu vou colocar na mesa. Começa com uma mais fácil, mas começa. Tem que demandar esforço, tá? Então, se a gente opta pelo caminho prazeroso, a gente não vai conseguir pensar retamente. Então, ela vai dizer o quê? Que não surpreende o atual surto epidêmico de obsessões, que decorre do quê? Da afinidade mental e moral existente entre homens aturdidos, confusos, de baixa vibração, e os espíritos infelizes com os quais os primeiros, os homens aturdidos, mantêm convivência ideológica. Eu tenho convivência ideológica com aqueles que estão pensando igual a mim, né? Ideoplastias enfermiças, formas de pensamentos extravagantes e doentias, terminam por criar uma psicosfera viciada, que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades. Estas, quando a pessoa vai ao médico, não é diagnosticado pela medicina convencional e cuja terapia terá que partir do próprio paciente. Como? Por meio de uma radical mudança de comportamento mental e moral, a fim de desatrelar-se das vibrações que os envolvem. Às vezes, gente, a gente está num problema tão sério que a gente precisa de ajuda profissional. E está tudo bem, está tudo certo, é importante essa ajuda profissional. Mas para nós que não estamos passando um momento trabalhoso, o pensamento reto, ele vai permitir a sintonia com que tipo de espíritos? Espíritos benfeitores. E esse sim vai ter um intercâmbio que propicia o quê? Saúde física, mental, emocional, através de energias. Que tipo de energias? Benéficas. Vejam o que ela diz. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Não é lindo? E esse hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Porém, nos painéis da nossa memória, estão fixados por uma educação mental prejudicial, perniciosa, uma educação mental desastrada que a gente tem desde que a gente é pequeno, em maior quantidade, tem lá na nossa mente as impressões infelizes, os atos repreensíveis, as aspirações inferiores, e por isso afirma-se com leviandade que meditar é muito difícil. Joana é genial. Ela diz que basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais e se criarão as bases para a meditação. Como não se vive sem pensar, exceção feita a portadores de psicopatologias graves, então, tirando essas exceções, não se vive sem pensar, gente. E como não se vive sem pensar, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando um novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Joana afirmando que meditar não é difícil, que são os nossos pensamentos ainda prejudiciais, ainda lamentáveis, aquela história de só pensarmos negativamente, é que tornam a meditação difícil. Caminho? Treinar essa mudança de pensamentos, para que seja possível acalmar a mente, e então meditar. Então, mudar o hábito de pensar mal do que quer que seja. Fácil, de novo, gente, não é. Demanda esforço e treino. Então, a gente tem que eliminar, vamos dizer assim, tendências inferiores. Claro, cada um de nós a seu tempo, e lidando com aquilo que consegue, porque estamos todos em níveis diferentes de evolução. Mas todo mundo pode, por exemplo, pensar retamente no bem. Eu não consigo. Vai lá fora, olha uma plantinha e fala, olha que coisa mais linda. Puxa, que ela esteja cada vez mais viçosa. A gente pode olhar para um bichinho de estimação, por exemplo, e enxergar o belo naquilo. Já é um bom começo.
Agora, a gente precisa, de fato, empreender esforço. Tem que ter aí esforço necessário para que haja essa harmonia interna, senão a gente não consegue realmente ter paz no momento da meditação, porque meditar não é não pensar, mas é deixar com que os pensamentos fluam, os insights venham, as conexões com os espíritos mais elevados possam nos gerar alguma coisa de diferente, de bom, inspirações boas, por exemplo, né? E assim a gente vai encaminhando aí para o fim da nossa aula, com Joana dizendo que, olha, nosso único objetivo é o de atingir o fluxo divino, de conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental, através da meditação. Então, a gente começa a mudar os pensamentos para bons pensamentos e um dia vai ser, sim, possível meditar. Afinal, diz o livro dos Espíritos que a espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, ela vai terminar dizendo que a meditação reabastece de energias saudáveis, salutares, refazendo a harmonia do psiquismo. E a harmonia do físico, do organismo físico. Gente, eu vou ler de novo. A meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e a do organismo físico. Quem medita retamente crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Quem medita adquire os valores indispensáveis à salvação. Então, a gente passa a um estágio maior de controle mental, de maior conexão com o bem. Então, eu penso melhor das pessoas, aí eu consigo começar a meditar. Aí eu começo a meditar, eu consigo continuar com o esforço de pensar bem. E aí é esse ciclo virtuoso que se forma, e isso pode acelerar aí o nosso processo evolutivo, né? E aqui, gente, é um ponto super interessante, porque a gente passa a cocriar. Claro que ainda num plano inferior, né? Não num plano maior, direto com Deus, como os seres crísticos, mas ainda cria, num plano ainda inferior, mas inspirados pela fonte criadora. Veja um lado, uma das formas de pensamento, né? Uma essas formas que foram vistas durante uma meditação. Qual é o intuito para chegar a essa forma? Pede para a pessoa que vai meditar pensar que ela está com vontade de abraçar todas as pessoas do mundo, colocar essas pessoas para sentir amor, sentir paz. E aí, essa foi a forma, pensamento vista na psicosfera desse meditante por um clarividente. Vejam a harmonia da imagem. Essa imagem não foi possível desenhar, ela teve que ser feita com um maquinário qualquer, de tão perfeita. Se você coloca essa cor violeta, lilás, sobre o amarelo, começa a ficar um cinza, por exemplo. Então, para que isso fosse gerado para a gente poder entender, isso teve que ser feito com uma máquina. Ou seja, é uma forma pensamento altamente elaborada, de uma pessoa que conseguiu não só pensar nessa vontade de abraçar todos, a vontade de realmente sentir essas pessoas sentindo o bom e o belo. E aí essa forma pensamento foi formada, né? Então, só para a gente saber, a mente vibra, o pensamento ele vai até o cérebro. Aí, do cérebro, ele passa por todas as moléculas de todas as células do nosso corpo. Aí, isso é irradiado ao nosso redor, forma esse halo que é a nossa psicosfera, e daí sai por aí para todas as pessoas, para todos os espíritos, para todos os lados, saem pelo fluido universal, pelos universos. E aí a gente vai terminar com Joana, que traz para a gente que
O universo é resultante da mente divina que não cessa de agir positivamente. É Deus que não cessa de pensar em amor, em paz, por nós, para nós. E para a gente buscar alguma conexão que seja com a mente divina, a gente deve, em qualquer situação, pois, em que se encontre o ser pensante, vou começar de novo para ficar mais harmônico. Em qualquer situação, pois, em que se encontre o ser pensante, a sua fonte de radiação psíquica deve estar em perfeita sintonia com as ondas do psiquismo divino, de onde procedem todos os dons da vida e os meios para serem alcançados os objetivos existenciais de cada um de nós. Esse é o verdadeiro caminho. Que essa aula tenha sido para vocês o que ela foi para mim, no desvendar desses assuntos tão relevantes, eu diria, né? E que a gente possa ter aí sempre a certeza de que a gente está pronto para isso, que a gente está pronto para essa mudança, que a gente está pronto a começar a nos esforçarmos a olhar o outro com outros olhos, né? Que a gente está pronto aí para a mudança que a gente quer presenciar, nessa mudança toda que está acontecendo, né? Tenha em mente que a gente sempre vai ser mais que matéria. Aliás, matéria é a única coisa que a gente não é definitivamente. Estamos matéria e estaremos sempre por um tempo, mas somos espíritos. E que a nossa mente pode fazer com que a nossa jornada evolutiva seja um pouquinho melhor, né? Mais leve, menos sofrida, mais alegre, vamos dizer, mais saudável, mais feliz, e que depende de cada um de nós, né? Então, aí, a gente encerra o nosso curso de férias desse início de ano. De novo, eu agradeço aí a oportunidade. Vou perguntar para o Marcelo se surgiram dúvidas no chat e se elas serão possíveis, né, de ser respondidas. E enquanto você checa aí, eu deixo um pouquinho no ar a bibliografia para aqueles que quiserem fotografar, ou até buscar depois, né, através da gravação. Lembrando que as suas aulas vão ficar disponíveis aí em breve no Facebook do CRE. Ok? Silvia, aula maravilhosa. Acho que foi abrir os nossos olhos daí para muita coisa. Eu tenho um comentário no chat, eu quero que que eu vou te passar para você comentar. Mas queria dizer que tem esse livrinho do Emmanuel que você citou, Pensamento e Vida, e veja a quantidade de post-its e coisas que tem, que é maravilhoso. E é mesmo. É um livro que ele fala que a gente estuda muito do pensamento antes de encarnar. Chega aqui e esquece. Então, para quem esqueceu, lê o livro. É isso que ele fala. E vai lembrar. E vai lembrar. Tem um comentário aqui da Cláudia que ela fala o seguinte: qual o limite entre o esforço e o sacrifício? Não seria um conceito íntimo? E de onde vem esse conceito? Da formação familiar, da vivência? Alguns conceitos tocam o limiar que, para mim, são bem difíceis. Eu diria o seguinte, entre esforço e sacrifício, a gente tem que ficar com o esforço. Se você sente que é um sacrifício, não é aí que dá para começar. A gente deve sempre começar com aquilo que é possível. Talvez com alguém que eu conheça menos, com um assunto menos relevante, menos difícil e menos complicado. Então, se a gente para pensar, Jesus dizia que a gente deveria ser feliz. A gente vem para cá para ser feliz. Mesmo que a gente tenha que passar por uma série de problemas, né? de momentos trabalhosos, mas que a gente deve passar por esses momentos trabalhosos de maneira a mais leve possível. A gente não precisa, aquela história, né, de que chega na casa espírita pelo amor ou pela dor, a gente não precisa passar pela dor, não precisa sofrer com as coisas, né? Porque a vida é fugaz,
As coisas são muito mais importantes em termos do mundo espiritual do que as nossas coisas materiais. Então, se, por exemplo, a gente pega o exemplo da família, é sacrifício, não é por aí que vai começar. Então, esse conceito realmente é muito importante e achei ótimo você ter trazido, por quê? Porque se gerar sacrifício, não é esse o caminho. Comece por algo que demande apenas esforço. Não sei se respondi, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que foi uma ótima resposta. Gente, agradecer mais uma vez a Silvia pela aula, a Adriana, o Álvaro, que nos ajudou semana passada, a Janaína, que é da comunicação e está aqui nos bastidores, fazendo que seja possível essa transmissão via Obrigada, Jana. Facebook, depois replica no YouTube do CRE. Então, agradecer a todos a participação, o empenho, os estudos, o tempo dedicado a nós aqui da casa, ao nosso aprendizado, que nós aprendemos sempre numa aula dessa. Silvia, obrigado. E vou pedir Obrigada eu. para a Adriana voltar para fazer o nosso encerramento. Bom, então agora vamos para as nossas vibrações finais. E lembrando sempre que vibrar é doar. Continuando com o pensamento elevado, agradecidos por tudo que estamos recebendo, vamos doando o que temos de melhor. Abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, envolvendo seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, por todos que se encontram hospitalizados, inclusive aquelas pessoas que conhecemos em particular e por seus familiares. Vibremos pelos que estão desencarnando e por seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos as pessoas cujos nomes foram colocados nas vibrações, através da caixinha de vibrações do CRE, para que o consolo possa chegar. Vibremos pelo hospital espiritual do CRE, para que todos que lá se encontram recebam o tratamento necessário. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família, em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vamos agora receber os fluidos espirituais que os benfeitores emitem. Vamos envolvendo nesses fluidos que nos propiciam serenidade e paz, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé, esperança e dias melhores. Que essa paz possa estar conosco durante toda a semana e que possamos estar sintetizados com a espiritualidade, sintonizados com a espiritualidade maior, através da prece e de bons pensamentos. E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento. Graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos.